Bom, essa lei, ela rege o mundo. Ela nutre e alimenta e modifica o ritmo de tudo aquilo que a gente conhece hoje. Seja de um país a um empresário, um artista ou até uma pessoa comum. Aí vai do quanto essa pessoa ela quer crescer, quer evoluir, que é a lei da evolução, do progresso, da ascensão, do crescimento. Mais uma vez, daqui hoje, né, na minha cidade, no interior de Pernambuco, venho trazer esse aprofundamento para te ajudar. Essa lei, ela se resume em que tudo no universo, tudo aquilo que a gente tem hoje, que a gente usufrui, usa ao nosso favor, como a internet, por exemplo, como a tecnologia, carros, foguetes, roupa, tudo, né? Avanços na saúde, por aí vai. É que tudo isso, tudo os avanços históricos, marcos que você presenciou, o ser humano presenciou, foi fruto de um resultado de anos de consistência. Consistência em uma direção, em uma ideia. E qual é essa ideia? A ideia de progresso, de sempre evoluir, de melhorar, de se autocapacitar, de avanços, de evolução constante. E através de séculos e séculos e décadas, nós chegamos aqui hoje. E se você refletir, for analisar, é só ligar os pontos. Potências pelo mundo, países, né? Artistas que são muito fodas, atletas, empresários, cientistas, pesquisadores, filósofos, pensadores, desde o tempo antigo, lá da Grécia, por exemplo, os filósofos, onde eles sempre buscavam se auto-melhorar, construir mais obras, obras mais profundas, com perspectivas que abrangiam vários pontos da vida. E até hoje, por exemplo, todos esses pontos que eu coloquei na mesa de pessoas e potências mundiais, de países, de empresas também pode colocar assim, entra em uma grande questão que eles seguiram a lei universal, a lei que rege o mundo, que faz tudo acontecer, que faz a engrenagem rodar, que é a lei do melhoramento, a lei da evolução, sempre para cima, sempre evoluir, sempre ter um desenvolvimento, a ambição de estar buscando constantemente melhorar, se aperfeiçoar, saber mais, desenvolver mais. Então isso rege o mundo historicamente. Isso rege o mundo hoje no presente. E isso continuará reger o mundo no futuro. Por quê? Porque é assim que tudo aquilo que é grandioso ou significativo para você, para um empresário, para um cientista, né? Por aí vai, para uma grande potência, um país, requer tempo. Porém, esse tempo ele é introduzido de maneira onde ele vai ser uma ferramenta para o desenvolver, de sempre melhorar, de sempre buscar, de sempre estar em uma constante evolução. E tudo isso que eu falei de significativo de marcos históricos foi fruto disso. Não tem para onde correr, porque é assim que tudo evoluiu, é assim que tudo vai evoluir. Óbvio, tem coisas ruins no meio dessa evolução que o homem criou, tem. Aí é outro lado, né? Esse é o outro lado, outro ponto, e a gente não vai se aprofundar nisso.
a gente vai ver o lado bom. E óbvio, né, que é muito mais pontos positivos, né, dessa evolução, desse andamento. E qual é a grande moral dessa história? É que se você não percebeu que é assim que as coisas funcionam, é importante você perceber e colocar isso em mente, porque assim você vai ver que estagnação, contentamento, ter hábitos podres, ter hábitos onde é comum de fazer, não pelo esforço, mas sim pelo mau uso do seu consciente e inconsciente, e seguindo padrões de tendências, né, que é cultural de onde você mora, no nosso país, e por aí vai. Você vai ver que você não vai crescer, não vai evoluir, porque você se deixou levar por uma corrente de influência magnética, que é padrões, hábitos decadentes, onde você não precisa fazer esforço. Se você estiver inserido ou estiver tendo contato com muitas pessoas que têm um padrão, por exemplo, de fofocagem, de ficar falando merda o dia todo da vida dos outros, onde que na maioria das vezes mais de 90% são julgamentos infundáveis, sem nenhum tipo de verdade por trás. Porém, as pessoas começam a falar e começam a compartilhar, e isso é contagioso, por exemplo. Isso aí vai desnutrir a tua mente, te fazer uma pessoa mais pobre racionalmente, intelectualmente, porque você vai estar se baseando em sempre estar falando, sempre estar argumentando e enxergando pontos superficiais que não vai te trazer nenhum benefício sobre estar comentando da vida dos outros. Isso, por exemplo, é um padrão de declínio socialmente da nossa sociedade. Quer evoluir? Seja uma pessoa acima da média. Deixa de falar merda, de mal dos outros. Foca em ti, por exemplo, e segue a tua vida. Um exemplo simples, né, de comportamento que contagia, pelo meio que a pessoa vive. E dentro disso tudo, o bruinho aqui tá pegado. E dentro disso tudo entra você acordar de que se você não tem um comportamento bom, um comportamento positivo, você vai ter um comportamento negativo, um comportamento decadente, que representa declínio. Pode ser declínio em várias áreas: moral, ética, racional, emocional, intelectual, social. Tem várias áreas que o mau comportamento ou mau hábito ele vai te trazer prejuízos, né? Voltando ao assunto, qual é a grande questão, a grande moral de eu estar mostrando como essa lei universal do melhoramento, da evolução, do desenvolvimento, ela é inevitável e é ela que rege o mundo. E quem não tiver ela fica para trás. Qual é a moral disso? É que, meu caro, se você refletir e ver que tudo tem um caminho, tudo tem uma evolução, um melhoramento por trás, uma busca por sempre progredir, sempre evoluir, sempre conquistar algo, sempre adicionar algo a mais, uma ferramenta, um modo, uma inteligência, um método, sempre está buscando uma direção de crescimento, seja de uma pessoa comum a uma potência de um país que é a referência hoje no mundo. Pode ser, tem vários. A moral é que se tudo isso está acontecendo, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, como é que você vai evoluir e crescer na vida se você não tiver essa mesma mentalidade? Beleza? Então a chave de virada é que se você não colocar isso em mente, de que para você construir uma vida melhor, se tornar alguém melhor, um homem com capacidades, uma pessoa com valores, né? Seja profissionais e pessoais, se auto-melhorando, você vai ficar para trás, porque você não está seguindo essa lei universal. E todo mundo que cresce, todo mundo que
é foda na vida, conquista grandes coisas, conquistas objetivos para si, que são significativos, seguiu essa lei, seguiu essa direção do auto-melhoramento, da evolução, de sempre querer mais, ser mais, fazer mais, conquistar mais, se desenvolver mais, beleza? Porque é meio que muito burro, todo mundo está seguindo essa lei e a pessoa, ela saber disso e não seguir. Eu não julgo quando você tem um pouco de consciência e não se liga como as coisas funcionam, pá. Mas agora, por exemplo, é muito importante você colocar isso em prática. Porque a vida, ela nunca vai te trazer muitas coisas se você for uma pessoa estagnada, parada, contente com aquilo que tem, sabendo que tá bom isso, não preciso saber mais, fazer mais, estudar mais, treinar mais, se esforçar mais, criar mais. Essa é um grande recado de que você não vai crescer se você pensar assim. Então, você trazendo essa lei universal do auto-melhoramento, de seguir essa lei de evolução constante, você vai estar dentro do caminho do auto-melhoramento. E não importa o que você queira, não importa quem você é. Você pode estar buscando ser uma pessoa melhor ou conquistar um objetivo que já faz anos que você está buscando isso. Se você não tiver uma vida com melhoramento, evolução, não evolução para tu colocar no stories do teu WhatsApp ou do Instagram e falar que a vida tem que melhorar, ou que você está melhorando colocando uma foto e uma frase sua. Não é isso. É evolução na prática. Prática, ação, vivência, experiência. Porém, óbvio, uma coisa que eu não falei sobre pessoas que são fodas, que conquistaram o seu espaço no mundo, artistas, empresários, cientistas, né? professores, países, né? Empresas, é que eles tiveram uma direção muito clara para onde eles estavam indo, de onde eles vêm e o que eles querem conquistar. Eles tiveram essa direção, seja uma direção de crescimento financeiro, uma direção acadêmica, uma direção artística, global, que engloba vários pontos para crescer a sua carreira ou seu mercado, por aí vai. Então o mesmo é com você, beleza? Colocar uma direção muito bem clara em sua vida, fixar objetivos que se conectam com potências inatas que você tem dentro de si, com seu talento, algum dom, alguma aptidão, alguma habilidade bastante significativa que você tem, e assim nutrir isso, alimentar isso e lutar para dar vida a isso. E assim você vai estar de acordo com essa lei universal. O mundo é regido assim, coloca isso na cabeça, beleza? E ele não vai parar, é sempre um avanço, sempre um melhoramento, sempre um upgrade em tudo. E se você não acompanhar isso, você vai ficar para trás. Porque independentemente da área que você busca, do caminho, outras das leis que regem o mundo que eu não entrei, né? Por exemplo, é a competitividade, a competição, a disputa por tempo, espaço, tecnologia, informação, conhecimento. Se você não tiver essa perspectiva de se auto-melhorar, você vai ficar para trás, porque alguém vai fazer mais do que você, ou vai fazer da melhor forma, com mais eficácia, com mais assertividade. Então, é muito importante você ter isso em mente, beleza? Tamo junto, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal.